E você quer fazer pergunta e eu vou É, que você reagindo? Talvez seja mais fala fácil. da situação de lá, do que está acontecendo, É. qual a posição da faculdade, o que pode ser feito para melhorar isso. Então, a USP tem 5 creches, na verdade. A USP tem 3 creches aqui na capital, uma creche no campus de Ribeirão Preto e uma creche em São Carlos. Então, e essas creches atendem mais de 500 crianças, eu não tenho um número exato aqui comigo. E essas creches existem já há mais de 30 anos. E elas têm um trabalho diferente, não diferente, mas um trabalho, uma preocupação com a excelência no atendimento das crianças, e elas são uma referência para várias outras creches, especialmente no estado de São Paulo, mas não só no estado de São Paulo. Então, essas creches, elas recebem, só nos últimos 5 anos, as 5 creches juntas receberam mais de 6 mil visitas de pessoas, de educadores, de representantes de outras creches para conhecer o trabalho deles. Ou seja, é uma creche que não é simplesmente, claro, a função primordial é atender as crianças, mas ela também é um centro de pensar coisas novas no atendimento às crianças, uma educação de qualidade. Então ela é essa referência. E além disso, elas são com bastante frequência objeto de estudos de pesquisadores dentro da própria USP, de várias áreas: nutrição, pedagogia, medicina, odontologia. Vários desses pesquisadores vão às creches da USP para conhecer o trabalho deles e para fazer pesquisa mesmo, várias dissertações de mestrado, tese de doutorado, que tem como objeto as creches da USP. Então elas têm um diferencial nesse aspecto. E nesse ano de 2015, por causa de algumas demissões voluntárias, houve um plano de demissão voluntária na USP, e em algumas dessas creches foram atingidas, alguns funcionários pediram demissão. Algumas delas, poucos funcionários, 2, outras um pouco mais. Ainda assim, elas fizeram um processo de seleção para novas crianças, e as crianças foram selecionadas, e um pouco antes da matrícula, a reitoria da USP decidiu cancelar essas matrículas. Foram 141 crianças que deixaram de fazer matrícula. É um pouco difícil saber o que isso significa no médio prazo. No curto prazo, ou seja, para o ano de 2015, significa que 140 pais e mães, sejam alunos, funcionários e professores das faculdades da Universidade de São Paulo, deixaram de ter suas crianças recebidas pelas creches. A questão é saber o que vai acontecer, especialmente no ano que vem e no ano seguinte. Algumas pessoas dizem que é só uma suspensão temporária, mas existe uma outra versão da história de que não entram crianças nesse ano, não entram crianças no ano que vem. Depois de 2 ou 3 anos, você já não tem mais crianças nessas creches, você fecha as creches para economizar dinheiro. Então, a situação da creche atualmente é um pouco essa. Ela é vítima por assim dizer, de um pensamento: custa caro, melhor fechar. Não importa o quanto elas contribuem para dentro da universidade e para fora da universidade. E isso é, na minha opinião, um problema sério. É que nem o senhor falou, né? Ela não é simplesmente uma creche que chega lá e deixa os alunos. É um projeto de estudo que serve para os alunos de pedagogia, dos outros cursos, ajudarem lá a desenvolver projeto. Né? Isso. Claro que, num argumento mais simplista, a Universidade de São Paulo não tem... o responsável pelo oferecimento de vagas em creche por excelência são as prefeituras municipais. Mas a Universidade de São Paulo, ninguém cobra que ela crie creche. A creche já existe, ou seja, existe toda uma estrutura que tem esse trabalho de excelência, e desmantelar essa estrutura é que é o problema sério, especialmente porque não é só isso. O que conta, embora uma parte importante sejam aquelas crianças que estão ali sendo atendidas, existem outras variáveis que são o fato dela servir de exemplo, o fato dela ser objeto de pesquisa. E
Além disso, existe um argumento dentro da Universidade de São Paulo para o fechamento das creches, de que, isso que eu falei, as creches não são a atividade por excelência da universidade. E, de fato, a atividade por excelência da universidade é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o simples oferecimento de vagas em creche não é a tarefa primordial da universidade, mas imaginar que não ter a creche não tem nenhum efeito no ensino, na pesquisa e na extensão da universidade é, na melhor das hipóteses, muita ingenuidade. Ou seja, as pessoas que fazem pesquisa, as pessoas que estudam na universidade, que trabalham na universidade e que têm filhos, precisam da creche para poder trabalhar de verdade, concentradamente nas suas atividades. Uhum. E levando ainda em consideração o atual contexto de déficit de dezenas de milhares de vagas em creches no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, ou seja, não é simplesmente eu fecho a creche aqui na USP e você tem vagas sobrando por aí. Ou seja, num contexto de tanta falta de vaga, fechar ainda mais vagas já existentes com uma estrutura existente é de uma insensibilidade política e social enorme. E quem é mais afetado por isso, e de uma certa forma tem uma questão, na minha opinião, pelo menos, uma questão de gênero afetada. No Brasil, ainda são as mulheres que assumem majoritariamente a educação dos filhos e são elas, então, as mais afetadas com falta de creche, seja a falta de creche em geral nas cidades, por falta de investimento de algumas prefeituras, seja o caso específico da USP, ou seja, tem um componente social e de gênero importante que a gente não pode ignorar. Uhum. O senhor acha que esse plano de demissão pode afetar as crianças que já estão matriculadas na creche? Olha, provavelmente não. Provavelmente as crianças que já estão na creche, elas vão ter as suas matrículas garantidas, pelo menos esse é o melhor cenário, as suas matrículas garantidas nos anos seguintes. Ou seja, ao que parece, mas é difícil saber, essas crianças continuarão. Agora, se de fato houver um plano de fechar mesmo as creches, aí é possível que essas crianças percam essas vagas. É difícil saber. E é difícil saber por uma variável também que complica mais o problema, é que a reitoria da USP não dá nenhum sinal claro sobre os seus planos. Em nenhum momento ela fala, o meu plano é manter as creches ou o meu plano é fechar as creches. Então isso traz ainda mais insegurança. Ninguém sabe o que vai acontecer. Não vem nenhuma notícia, nenhum direcionamento da reitoria para dizer, olha, a situação a partir de 2016 vai ser essa. Seja fechamento, seja manutenção das creches. Ou foi só um problema momentâneo agora do primeiro semestre de 2015, mas o ano que vem vai ser resolvido. Ninguém faz a menor ideia. Então essa estratégia da reitoria de não se comunicar com a comunidade piora ainda mais o problema. E por que o senhor acha que eles ficam omissos nessa parte? Porque provavelmente fechar a creche não é a decisão que dá muito bônus político. Pelo contrário, fechar a creche é uma decisão que é politicamente arriscada. Então ninguém quer, por assim dizer, a reitoria quer se esquivar do ônus de dizer esse é o nosso plano, porque a gente não quer gastar dinheiro, porque a gente não valoriza o trabalho das creches, a gente vai fechar as creches. Só que esse tipo de informação mais precisa, ela imediatamente teria, muito provavelmente, desencadearia uma reação mais forte da comunidade. Então a estratégia adotada, que é o que se supõe, porque ninguém sabe de verdade, bom, esse ano não entrou gente nova, o ano que vem vamos ver, se não der talvez não entre. E quando as coisas vão sendo feitas aos poucos, você desperta menos uma reação contrária, porque ser sincero e dizer é isso que vai acontecer, ou dizer